Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha conosco a partir de agora todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O governo decide editar um novo decreto sobre reserva nacional de cobre na região amazônica. E o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, move uma ação direta de inconstitucionalidade contra um trecho da reforma trabalhista. Tudo isso você confere a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário de hoje falando sobre essa reserva nacional de cobre e associados, um tema que tem sido muito tratado nas redes sociais nos últimos dias, depois que o governo decidiu acabar com uma dessas reservas na região amazônica, e isso gerou muita repercussão nas redes sociais, muita preocupação com a questão ambiental. E aí hoje, então, o governo decidiu editar um novo decreto sobre esse assunto. Os detalhes sobre esse novo decreto, quem tem pra gente é Daniele Popov, na redação da TV Brasil. Boa noite, Daniele. Oi, Mariana, boa noite para você. O governo vai editar um novo decreto sobre a Reserva Nacional do Cobre e Associados, chamada de RENCA. A área fica entre os estados do Pará e do Amapá. O decreto anterior extinguia a RENCA e, de acordo com o governo, essa extinção da antiga reserva mineral não afeta as unidades de conservação federais existentes na região. A medida vai trazer as regras para a exploração mineral dentro da área. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, o novo decreto é para deixar nítido que a legislação ambiental não será afrouxada e que o governo não está flexibilizando a legislação ambiental. Ele concedeu entrevista coletiva ao lado do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Vamos ouvi-lo. Seria um desserviço à política ambiental se a gente não usasse um novo decreto para clarificar, para deixar bem nítido para as pessoas de que esse decreto não era um decreto para afrouxar regras ambientais e nem era um decreto que iria interferir nas unidades de conservação. Para o ministro Sarney Filho, não vai acontecer desmatamento desenfreado, como era o receio do governo com o decreto anterior. O decreto novo prevê que, nas áreas da extinta RENCA, onde haja sobreposição com unidades de conservação ou terras indígenas, fica proibido, por exemplo, autorizar pesquisa mineral, licenciamento e qualquer outro tipo de direito de exploração mineral. Também está no texto que, nessas mesmas áreas, a exploração mineral atenderá ao interesse público. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. Olha, hoje foi dia também de reunião ministerial, não foram só esses dois ministros que falaram hoje. A gente teve reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto, onde nós estamos, e foi... Pedro Henrique Moreira está aqui comigo. Foi, Pedro, uma reunião feita assim para o presidente da República dar suas últimas orientações antes dele embarcar para o outro lado do mundo, né? Ele está indo para a China, né? É isso aí, Mariana. Boa noite para você, boa noite a todos. Aliás, foi um dia de muita reunião aqui no Palácio do Planalto, nessa véspera de viagem do presidente Michel Temer. Pela manhã, ele se encontrou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é quem vai assumir a presidência da República durante a ausência do presidente. O presidente retorna apenas no dia 6 de setembro. Nessa reunião, também participou o deputado André Fufuca, que vai assumir, por sua vez, a presidência da Câmara. E também o líder do governo no Congresso, o deputado Aguinaldo Ribeiro. E aí, pela tarde, então, o presidente Michel Temer se reuniu com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, e que o resultado dessa reunião a gente ficou sabendo agora no início da noite, com essas informações que a Daniele Popov trouxe para a gente. Depois teve reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que deixou de participar de um evento em São Paulo para poder estar aqui em Brasília hoje, participando dessas reuniões com o presidente Temer. E depois, então, uma reunião com todos os ministros do governo. Todos os 29 ministros foram convocados para esse encontro aqui no Palácio do Planalto e todas as pastas estavam representadas. Se não fosse pelo próprio ministro, pelo secretário executivo. E nessa reunião, a gente soube depois, por meio de uma entrevista concedida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, essa reunião serviu primeiro para o presidente Michel Temer falar com a sua equipe e fazer um prognóstico de seu governo, e depois também, né, Mariana, a palavra foi aberta, então, nessa reunião ministerial, para o ministro Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, para tratar da questão econômica, fazer uma explanação ali
para todos os ministros do governo com relação à situação econômica do país, né? É verdade, viu, Pedro? O Henrique Meirelles, que falou agora há pouquinho, um pouco antes da gente iniciar o jornal, né? Ele e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, deram uma entrevista coletiva. Henrique Meirelles disse que durante a reunião ministerial apresentou ali para os colegas uma prospecção boa de crescimento da economia no próximo ano. Henrique Meirelles disse que há um quadro positivo, que é resultado da austeridade fiscal, da confiança por causa dos projetos aprovados recentemente no Congresso e também os que estão em andamento, e ainda por causa de um controle fiscal rígido de despesas correntes. E disse que há uma expectativa no ano que vem de que a economia cresça acima de 2,5%, podendo chegar próximo aos 3%, o que não está previsto atualmente no orçamento da União. Ele disse que o orçamento é mais conservador mesmo, e que então 2%, que é a previsão de crescimento do orçamento, é normal para a peça orçamentária, que é mais conservadora. Mas ele disse que esses 2% são com viés de alta e que hoje o quadro econômico mostra que é possível ter a expectativa de crescimento acima de 2,5%, foi o que disse Henrique Meirelles agora há pouquinho aqui no Palácio do Planalto. Agora, ainda falando sobre o presidente Michel Temer, que participou dessa reunião ministerial, como o Pedro disse, ele está para embarcar para a China e hoje ele concedeu uma entrevista à TV estatal chinesa e falou sobre privatizações, sobre a expectativa de participação dos chineses, né, nas privatizações que vierem a ocorrer no Brasil. Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, tem mais informações sobre essa entrevista para a gente, né, Carolina? Boa noite. Boa noite, Mariana. Como vocês já começaram a falar, o presidente Michel Temer embarca amanhã para a China e nessa viagem ele vai fazer uma visita de Estado e também vai participar da reunião de cúpula do BRICS, que é um grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Bem, nessa visita ele vai apresentar os projetos que vão ser concedidos à iniciativa privada aqui no Brasil, na tentativa e na busca de atrair os investidores chineses. Ele concedeu uma entrevista ao canal estatal de TV da China e nessa entrevista o presidente Michel Temer disse que espera que o governo e as empresas chinesas participem das licitações aqui no Brasil, que vão incluem a venda de empresas públicas, concessão de aeroportos e também de linhas de transmissão de energia. Nessa entrevista, o presidente Michel Temer disse também que o BRICS é um bloco que tem se fortalecido e também afirmou que os governos do Brasil e da China se assemelham por serem reformistas. Ainda segundo o presidente Michel Temer, a reforma trabalhista, que vai entrar em vigor em novembro, tem conseguido sucesso por flexibilizar as relações de trabalho e também por combater o desemprego. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, o governo lançou hoje um plano nacional de voluntariado. Quem tem informações pra gente é Vitor Ribeiro, nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Mariana. Hoje é o Dia Nacional do Voluntário. Aí o governo lançou um programa nacional para quem deseja participar de ações sociais. É o Viva Voluntário, que vai criar uma ponte entre os voluntários e as instituições que procuram colaboradores. A medida tem o apoio do Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O presidente Michel Temer destacou que a iniciativa é resultado de um trabalho coletivo. Este plano nacional é iniciativa que vem expandir uma das marcas do nosso governo, né? Que é a abertura ao diálogo. Quanto mais dialogarmos, tanto melhor para o Brasil. Devo dizer que não se acredita aqui em trabalho solitário, mas em trabalho de equipe. Por isso que a boa decisão é aquela que se constrói depois de ouvir atentamente, de analisar sugestões, de aprender com a experiência de quem conhece. O ponto de encontro dos voluntários com as instituições será a plataforma digital do voluntariado. Essa plataforma terá um site, um aplicativo que serão conectados com as redes sociais. As horas de atividade no Viva Voluntário vão contar como critério de desempate em concursos públicos ou processos internos de promoção na administração pública federal. E no futuro pode até gerar descontos em compra de produtos e em eventos culturais. Mariana.
Obrigada, Vitor Ribeiro. Voluntariado é tudo de bom, né? Olha, eu volto a falar agora com a Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil, porque, Carolina, hoje foi encontrado mais um corpo vítima daquele naufrágio em Salvador, né? Foi sim, na verdade, Mariana, foi confirmado hoje que o corpo que foi encontrado no fim da tarde de ontem no mar é de mais uma vítima do naufrágio que ocorreu na Bahia na última quinta-feira durante a travessia entre Mar Grande e Salvador. O corpo é de um homem de Salvador Souza Santos, de 68 anos. A família dele havia relatado o desaparecimento dele desde o dia do acidente. O corpo foi encontrado a 7 quilômetros de distância do local do acidente. Com essa confirmação de mais uma vítima, o número oficial de mortos no naufrágio sobe para 19 e as buscas continuam, porque parentes notificaram o desaparecimento de mais uma pessoa. Agora, a Marinha autorizou o retorno das travessias entre Mar Grande e Salvador a partir de hoje. Mas um protesto de moradores da região e também de parentes da vítima impediu o retorno desse serviço. Eles pedem que a travessia não seja feita no mesmo tipo de embarcação que afundou, alegando aí falta de segurança. E mesmo com o fim desse protesto, a travessia continua suspensa, sem previsão de retorno. É com você, Mariana. Obrigada, Carolina. E olha, hoje é dia de segunda opinião aqui na TV Brasil e hoje Rosiane Kennedy não está conosco aqui nos Corredores do Poder, mas ela vai estar com você mais tarde, logo mais, no Conversa com Rosiane Kennedy. E hoje ela vai conversar com o secretário de Assuntos Estratégicos aqui da Presidência da República, Hussein Khallout, que recentemente passou por um episódio bastante constrangedor ao tentar embarcar para os Estados Unidos. Os detalhes sobre isso você vai acompanhar nessa conversa de logo mais. Acompanhe um trechinho que a gente separou para você. Cientista político, especialista em política internacional e Oriente Médio e primeiro latino-americano a integrar o Advisory Board da Harvard International Review para o exercício de mandato vitalício. Hussein Khallout assumiu em fevereiro deste ano a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Nesta conversa, ele aponta os eixos para que o Brasil possa se lançar ao futuro para competir num mundo globalizado. O primeiro pilar é como redefinir o modelo de inserção do Brasil no mundo. Segundo, pensar num projeto em que pudesse focar nos temas de defesa e segurança. Né? E o terceiro pilar é focado numa, digamos, maior abertura econômico-comercial, que pudesse tornar o Brasil mais produtivo, competitivo e que pudesse permitir ao Brasil dar o salto ao tecnológico. Então, não perca a conversa com Rosiane Kennedy e o Hussein Khallout logo mais às 9h30 da noite aqui na TV Brasil. Vamos agora dar boa noite a Vanessa Casalino lá nos estúdios, na redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, boa noite. A Prefeitura e Câmara aí em São Paulo estão tratando de um pacote de privatizações aí do patrimônio municipal, né? Exatamente, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos. A Câmara Municipal já recebeu, inclusive, o projeto de lei que prevê a privatização da SP Tours, que é uma empresa que administra o complexo do AMB e também o Autódromo de Interlagos. Como a SP Tours é uma empresa de capital aberto, o município entendeu que a melhor maneira de fazer a privatização é colocar as ações à venda. Hoje, 97% delas são da Prefeitura. Em 2016, o AMB teve um prejuízo de 68 milhões de reais, segundo o município. É lá que acontece o desfile das escolas de samba de São Paulo. São mais de 400 mil metros quadrados de área total, alugados para feiras, congressos, festas e shows musicais. Uma média de 150 eventos e de 3 milhões e meio de pessoas por ano. O Autódromo de Interlagos também é administrado pela SP Tours e também vai entrar no pacote de privatizações da Prefeitura. Construído há mais de 70 anos, recebe a Fórmula 1 e também festivais de música. O pacote de privatizações do prefeito João Dória inclui ainda
da concessão do estádio do Pacaembu, onde está o Museu do Futebol, projeto que já foi aprovado em primeira instância aqui na Câmara Municipal. Agora o prefeito deve enviar à Câmara os projetos de concessão de cemitérios e serviços funerários. A intenção é arrecadar 7 bilhões de reais com os planos de concessões e privatizações até o fim da gestão Dória. E uma última notícia dos corredores do poder aqui de São Paulo, Mariana: o Tribunal de Justiça do Estado derrubou no fim da tarde aquela resolução que diminuía o poder de investigação da Polícia Civil nas mortes causadas por policiais militares. A resolução havia sido baixada pelo Tribunal de Justiça Militar e permitia que os PMs apreendessem objetos e mexessem nas cenas de crimes de homicídio praticados pelos colegas. A decisão é liminar, ou seja, ainda cabe recurso, Mariana. Obrigada, Vanessa. Vamos novamente saber com o Vitor Ribeiro, lá nos estúdios da Rádio Nacional, detalhes sobre a eleição do novo governador do Amazonas e os seus planos daqui para frente. O novo governador do estado do Amazonas, Amazonino Mendes, do PDT, será diplomado no dia 2 de outubro. Nesse domingo, Amazonino obteve 59,21% dos votos contra 40,79% do segundo candidato. Mas um outro número chamou bastante atenção. Mais de 600 mil pessoas não compareceram ao segundo turno da eleição, ou seja, 1/4 do eleitorado do estado. No primeiro discurso após o resultado, Amazonino Mendes prometeu lutar para reduzir o número de desempregados. Para o governador eleito, o alto índice de abstenção é uma das consequências do desemprego. Mariana. No próximo bloco, você fica sabendo quais são os pontos da reforma trabalhista que o Procurador-Geral da República quer questionar no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, estamos de volta com todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente começa esse bloco falando com a Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, porque, Carol, é você que vai dar pra gente quais são os pontos que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, está querendo questionar da reforma trabalhista e ele considera inconstitucionais, né? Isso, Mariana. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele protocolou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra alguns trechos da lei da reforma trabalhista. Essa, inclusive, é a primeira ação que está questionando pontos da lei que vai entrar em vigor em novembro. Nessa ação, o procurador Rodrigo Janot, ele questiona os artigos que tratam da situação de quem perde uma ação trabalhista e precisa pagar os custos do processo e os honorários dos advogados, mesmo comprovando não ter condições de pagar e que está usando a justiça gratuita. O procurador, na ação, ele pede a suspensão imediata desse trecho. Agora, a ação dele, essa ação aí que foi protocolada, vai ser distribuída ainda quando vai ser decidido qual ministro do STF vai ser o relator que vai cuidar dessa ação, desse processo dentro da corte. É com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente volta a falar agora com a Daniele Popov, aí na redação da TV Brasil. Daniele, a Controladoria Geral da União está fazendo uma avaliação sobre as ações de fiscalização do IBAMA, né? Pois é, Mariana, a CGU publicou um relatório que avaliou as ações de fiscalização ambiental do IBAMA, como, por exemplo, planejamento, execução e monitoramento e também a gestão e controle sobre os bens apreendidos. 50% do orçamento do IBAMA é voltado para a fiscalização. Foram analisadas ações no período de 2010 a 2013 em 26 superintendências estaduais do IBAMA e no órgão central em Brasília. A CGU verificou falhas na retirada, transporte, guarda e controle dos produtos apreendidos, apesar da relevância dos valores desses bens apreendidos. Outra constatação foi de que pelo menos de 30% das superintendências estaduais possuem um local adequado para o armazenamento desses bens. E devido a essa logística deficiente, na maioria das vezes, os bens ficam sob guarda dos infratores. Estima-se, portanto, que há aproximadamente R$ 1 bilhão em produtos apreendidos com os próprios infratores.
infratores. O IBAMA não faz monitoramento desses casos, permitindo, portanto, que os crimes sejam cometidos novamente. Outro dado do levantamento da CGU é que até 2013, somente 2,25% do valor total dos bens apreendidos foi efetivamente destinado. Desde 2010, nenhum leilão foi realizado pelo IBAMA. Com relação à abrangência das ações, 60% das equipes e 91% dos recursos do IBAMA estão concentrados na Amazônia e no combate ao desmatamento. Também foi registrado um encolhimento no quadro de fiscais ambientais de 26%. Mariana, eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. E olha, o Ministério Público Federal no Amazonas entrou com um pedido de indenização de 50 milhões de reais por causa do genocídio de uma etnia indígena. Quem tem as informações pra gente é novamente Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, né, Carol? Mariana, como você antecipou, o Ministério Público Federal no Amazonas pediu essa indenização de 50 milhões de reais e também um pedido de desculpas da União pelo extermínio de indígenas Waimiri Atuari durante a ditadura militar, no momento aí no período quando foi construída a BR-174, uma rodovia que liga Manaus a Boa Vista. Na época, os indígenas resistiram à construção dessa estrada. A Procuradoria na ação, ela cita dados da Comissão Nacional da Verdade, que apontam que houve uma redução significativa da etnia na época da construção dessa rodovia. Na década de 70, eram 3 mil indígenas que viviam nessa região. Na década seguinte, a etnia tinha apenas 332 indivíduos. O Ministério Público alega que o Estado brasileiro promoveu ações de contato e também ataques diretos aos indígenas. Além da indenização e do pedido de desculpas, o Ministério Público também está solicitando que a União inclua as violações sofridas pelos índios no conteúdo das escolas, nos ensinos fundamental e médio. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E no primeiro bloco eu comentei que hoje é dia de segunda opinião aqui na TV Brasil e também é dia, então, de Diálogo Brasil, que vai ao ar logo mais às 10 horas da noite. O tema hoje é reforma política. Vamos acompanhar. Cada 2 anos nós temos uma mudança, uma maquiagem nos nossos sistemas de legislação eleitoral, mas nada que de fato venha representar uma reforma. Diante do cenário que nós temos hoje, de crise política, crise ética e falta de consenso, aí mesmo é que eu não acredito na possibilidade dessa reforma ser aprovada com a profundidade que se esperava. A reforma política que hoje se discute no Congresso é uma reforma corporativista, é para atender aos medos e aos anseios que os políticos têm, não aos anseios e medos que a sociedade tem. Hoje, a reforma política deveria atacar 2 problemas, a representatividade e os gastos. Bom, portanto, se você quer aí, então, um debate aprofundado sobre esse assunto, quer ouvir especialistas, com o Diálogo Brasil logo mais às 10 horas da noite. Mas falando em reforma política, eu vou conversar agora com o Lucas Por Deus Leon, que já está aqui ao meu lado, né, Lucas? Porque reforma política é um dos temas dessa semana aqui no Congresso. A Câmara dos Deputados vai voltar a tratar desse assunto, né? Isso mesmo, Mariana. Boa noite a todos. Os prazos determinados para se aprovar a reforma política, mas também a alteração da meta fiscal, que aumenta o déficit nas contas públicas para este e o próximo ano, terminam nesta semana. O presidente Rodrigo Maia havia determinado que gostaria de votar todos os temas da reforma política até o final de agosto, mas por enquanto nenhum projeto foi aprovado no plenário. Estão lá na fila de votações a PEC que cria o fundo eleitoral com recursos públicos para bancar as campanhas e também muda o sistema eleitoral do atual proporcional para o majoritário, o tal chamado distritão. Além disso, tem a PEC do fim das coligações e da cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, que pretende aí reduzir o número de partidos existentes no Brasil. Todas essas propostas estão em tramitação e, além disso, do prazo apertado determinado pelo presidente, tem um outro problema, viu, Mariana? Que é a questão que o presidente Michel Temer vai à China e quem assume a presidência da República é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e como o vice-presidente da Câmara, o deputado Fábio Ramalho, do PMDB, vai à China junto com Michel Temer, quem vai assumir é o deputado André Fufuca, do PP do Maranhão. Ele é jovem, tem apenas 28 anos e está no primeiro mandato. Ainda espera
inexperiência do deputado pode atrapalhar na aprovação de temas polêmicos, como o da reforma política, que o próprio Rodrigo Maia diz que não tem ainda muito consenso para votar isso, Mari. Porque aí a gente sabe, né, que quando se trata de discussões de temas assim, polêmicos, né, Lucas, é preciso que tenha ali alguém conduzindo a votação que tenha experiência, porque o plenário da Câmara pega fogo, não é fácil tomar as rédeas daquilo ali não, né? Pois é, quando existe uma proposta polêmica que não tem consenso, os deputados que são contra a proposta usam de todo tipo de manobra ali regimental, né? A gente fala manobra, mas eles têm esse direito de obstruir a votação, retirar a presença, para tentar derrubar as propostas que eles não querem. E tem que ter ali uma condução firme e experiente, geralmente, nesses casos, né? Lembrando que essa semana também o governo espera a aprovação daquela medida provisória que muda a taxa de juros que é cobrada nos empréstimos do BNDES e, portanto, essa medida provisória tem que ser aprovada ainda na Câmara e depois no plenário do Senado. Hoje, o ministro Eliseu Padilha falou que tem confiança na base aliada para aprovar essas questões. Vamos acompanhar. Nós confiamos na nossa base, confiamos na parceria que temos com o Congresso Nacional e os projetos que são importantes para o governo, o Congresso sistematicamente nos tem ajudado a aprovar. Portanto, nós contamos com a aprovação também dessas propostas que foram referidas. Pois é, e aí ainda dentro dessas pautas de interesse do governo, né, Lucas, tem ainda a alteração da meta fiscal, né? Isso, Mariana. O governo também tem pressa para aprovar a alteração da meta fiscal, porque no dia 31 de agosto, ainda nesta semana, termina o prazo para mandar o projeto ao Congresso, o projeto do orçamento de 2018. E o governo já quer mandar esse projeto com a alteração da meta fiscal, que amplia aí o déficit nas contas públicas para esse e para o próximo ano. Como esse é um projeto do Congresso, quem deve presidir a sessão é o presidente do Senado, Eunício Oliveira, sessão marcada para terça-feira. Tem que aprovar o projeto, a alteração da meta, na Comissão Mista do Orçamento e depois no Congresso. Depois de votarem ainda vetos presidenciais que estão lá pendentes também, né, Lucas? Isso Obrigada. Mesmo. Com isso, a gente encerra o noticiário de hoje. Para você, uma ótima noite e uma ótima semana também. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos.